Gente, que prazer. Eu aqui na Luzes Editorial, com duas pessoas assim que, para além da admiração, né, pelo trabalho, mas um carinho imenso, porque eu posso dizer que eu acompanho há um tempo o trabalho de vocês, esse crescimento de vocês e esse momento da Luzes, né, que é um momento assim maravilhoso. Então, eu, de verdade, estou muito feliz, estou até emocionada de estar aqui conversando com vocês, porque é muito gostoso acompanhar o trabalho que vocês estão fazendo. Então, eu gostaria que a gente conversasse mesmo um pouquinho de como é que isso aconteceu, né? Primeiro, de como é da infância, o contato de vocês com livros. Vocês sempre foram leitores, a família lia muito, ou não, isso aconteceu em algum momento por algum motivo, né? Mário, Milani, que vocês falassem sobre isso. Podemos começar com isso? Claro. Primeiro, nós, né? Porque você faz parte da equipe, né? Enfim, sempre contamos com Sandra. Para mim, esse nosso começo de bate-papo é uma realização, né? A gente vai realizando sonhos de pouquinho nesse projeto que a gente começou. E o Luz Editorial eu acho que o Luz Editorial é uma consequência de um trabalho que eu vim desenvolvendo nos últimos 12 anos. E esse trabalho foi trazendo pessoas como vocês duas, né? E a gente foi ganhando corpo porque a gente foi fazendo junto. E se tornou esse selo editorial que a gente está tocando e levando para frente, que está beneficiando tanta gente. Agora, falando sobre como a gente chegou até aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelos livros, pela leitura, pelo universo da leitura, por escola. Eu era realmente um menino de chão de escola. Eu tinha uma tia professora que me criou praticamente, e ela me levava para trabalhar com ela. Enquanto ela dava aula, eu brincava no pátio, na sala dos professores. Então, a escola sempre foi um ambiente muito familiar para mim. Todo mundo sabia que o meu destino ia ser a escola. Eu tentei evitar, confesso, tentei fazer outras coisas, não consegui. E fiz letras. Quando eu tive que escolher a faculdade, cursei letras, foi a melhor escolha da minha vida. E na faculdade de letras, houve um momento em que eu prestei uma seleção para ser revisor de uma editora, que era a editora da Universidade Federal de Goiás, que é o CEGRAF, Centro Editorial Gráfico da UFG. E lá que tudo começou, esse meu envolvimento com o mercado editorial. Porque é muito diferente você ser um apaixonado por leitura, por literatura, e você ser um trabalhador do mercado editorial. O mercado editorial é um mercado muito fechado em termos de oportunidades profissionais. Não se formam profissionais editoriais com tanta facilidade assim. As próprias faculdades de letras não oferecem esse caminho como uma possibilidade. Então, esse caminho ele aparece na vida das pessoas, né? Ele apareceu na minha vida nesse finalmente ali da faculdade de letras. E foi muito bom, que me conduziu, né, para chegar a criar um selo editorial. Bacana. Olha, primeiro, Sandra, repito o que o Mário falou, você faz parte da nossa equipe, sem você não tem Luzes também. E a minha relação com livros também veio desde a infância, desde a escola, que eu fui aquela criança que ficava na biblioteca, que na hora do recreio ia lá devolver os 3 livros e pegar mais 3. Então, sempre fui muito, muito apegada a livros e, por muito tempo, sempre fiquei nessa parte de leitora, de consumidora de livros e de leitora. E tinha um sonho, claro, de escrever, de fazer parte de uma editora, mas isso era uma coisa que eu não imaginava possível. Justamente por ser um mercado fechado, eu não fiz. Eu até pensei em fazer letras, mas acabei não indo para esse lado. É que eu ia perguntar, porque a sua formação é totalmente distinta, é ciências sociais, não é isso? Eu comecei várias coisas, né? Eu comecei ciências sociais e ficou pelo caminho, fiz turismo, fiz marketing, enfim.
E aí, mas eu não me via dentro desse mercado, justamente por achar, não, como que eu vou entrar num mercado desse? Eu não tenho a formação e sou apaixonada por livros, mas milhões de pessoas né? Isso não coloca a pessoa lá dentro. Mas a parte de escrever, talvez não, né? Foi a parte que me colocou dentro, que foi quando eu comecei a trabalhar na editora junto com o Mário, que foi a pessoa que abriu essa porta para mim. Era um sonho de trabalhar escrevendo, de escrever profissionalmente, mas que também não sabia qual seria o caminho para isso. E aí, depois que eu entrei na editora, que eu conheci, de fato, o que é a parte de trás, né? Os bastidores do livro. Aí eu me apaixonei ainda mais por livros, por leitura, pelo mercado, e comecei a trabalhar. E aí, sim, eu fui procurar uma pós em produção editorial, fui começar a fazer cursos na área. Aproveitei, né, o período pandêmico que a gente não tinha, né, mais o que fazer, e aí fui me especializando ainda mais nessa área. E aí, realizando esse sonho agora de poder dizer, olha, tem um selo editorial, de poder escolher, de poder dar oportunidade para outras pessoas conhecerem esse mercado e entrarem também como autores, né? É muito difícil uma pessoa pensar assim, nossa, eu vou me formar para trabalhar no mercado editorial. É possível, mas é muito mais difícil. Geralmente essa oportunidade aparece, como apareceu para a Milane, como apareceu para mim. E aí a gente pega essa oportunidade. Eu entrei na editora porque eu precisava de dinheiro, precisava da bolsa. Eu era um estudante de graduação que precisava de uma bolsa. E foi assim que começou. E aí eu ia te perguntar, quando você começou a trabalhar lá na editora da UFG, você já vislumbrou que isso seria o seu caminho? Não, ou você pensava, imagina. não, isso aqui é só mesmo... É um passar da chuva. Total passageiro, nunca, jamais. Nossa, eu demorei muito tempo para... Na verdade, eu só entendi que isso poderia ser um caminho profissional quando, depois de já ter trabalhado ali quase 2 anos na editora da UFG, eu ia defender o meu mestrado, não poderia mais continuar lá, o meu contrato, né, não permitia que eu continuasse, e que surgiu uma oportunidade de trabalhar numa editora fora. Aí eu entendi que aquilo, eu era revisor, né? Aí eu entendi que ser revisor era uma profissão. Sim. Que não era só um bico, um quebra-galho, um freela, né? Que poderia ser uma profissão. E aí é interessante entender, por exemplo, que as editoras universitárias, elas têm dentro do seu quadro de profissionais os revisores contratados. Isso é muito difícil hoje nas editoras comerciais, que a gente, né? As editoras que estão aí no mercado. E nas independentes, que é o nosso caso, também isso é muito difícil. Geralmente os nossos revisores são freelancers. Então, eu sempre olhava para o revisor como algo impossível, porque as meninas eram concursadas, estavam lá há 20 anos trabalhando. Eu falei, bom, quando vai surgir uma vaga para mim? Nunca, né? Mas surgiu numa editora comercial fora e foi nesse momento que eu aproveitei. E aí sim eu pensei, bom, isso realmente pode ser um caminho profissional. Mas até então eu só precisava da bolsa. E uma pergunta, e aí eu queria que vocês dois aproveitassem esse espaço para desmistificar, é a palavra, desmistificar o trabalho de ghostwriter. Por que eu estou usando essa palavra? Porque eu confesso que antes de conhecer e entender o que era, eu tinha um preconceito com o trabalho do ghostwriter. Sabe, eu achava assim, é fácil escrever um livro, eu pago para alguém escrever para mim. Hoje eu sei que não é isso. Então, se a gente for fazer uma analogia, é o mesmo que eu escrevi minha tese, o meu artigo, e eu contrato um revisor para revisar para mim, né? Eu contrato um copydesk para atualizar informações para mim. Mas, para a grande maioria das pessoas, eu entendo que isso ainda é meio nebuloso. Como é esse trabalho, né? Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o que é o ghostwriter de uma forma geral, e aí Milane pode, inclusive, falar um pouco sobre a experiência dela, mas é importante as pessoas entenderem que, até muito recentemente, o ghostwriter, que é o escritor fantasma, ele não era uma figura do processo editorial. Ele era uma figura à parte, né? A editora pegava o livro escrito, independente se
o autor tivesse ou não pagado alguém para escrever aquele original. Entendi. Você tinha preconceito com o ghostwriter. Eu nem sabia que isso existia. Eu nem tinha conhecimento dessa prática, porque eu estava muito fechado na academia. Quando eu conheci essa prática, para mim foi assustador. Pensar, nossa, mas realmente é assim, então, é assim que as pessoas publicam tantos livros? E aí o que eu entendi foi que, dos últimos 20 anos para cá, com uma abertura do mercado editorial, o ghostwriter foi passando a ser uma figura presente dentro das editoras. Então, hoje, e isso é uma realidade, talvez as outras editoras não gostem que a gente fale muito abertamente sobre isso, mas paciência, é uma realidade que hoje boa parte das editoras oferecem ghostwriter para os seus autores. Então ele passou a ser uma figura dentro do processo editorial. Ele não é mais um outsider, uma pessoa à parte, né? Ele é uma pessoa lá dentro, como a Mila. Exato. Eu também não conhecia o que era ghostwriter. Eu ouvia falar de, o autor tal não escreve os próprios livros, tem alguém que escreve para ele. Mas isso esse preconceito talvez venha disso. Quando isso era falado, era sempre numa coisa de acusação. Era como se o autor estivesse enganando as pessoas, porque como assim era o meu não pensamento. É ele? Exato. Como assim não é ele que escreve? Mas isso é uma prática que agora tem um mercado específico, agora a gente está dentro das editoras mesmo, mas não é que seja novo, né? Tem autores, inclusive, famosos, conhecidos. Clarice Lispector, que eu amo de paixão, era uma ghostwriter também, trabalhou com isso também. E outros escritores também trabalharam com isso, não só escrevendo livros, escrevendo discursos, escrevendo outros tipos de material. E aí, mas sempre tem aquele peso de, então as pessoas estão enganando. Então, para desmistificar isso, eu costumo dizer, quando as pessoas pensam, nossa, mas isso não é errado? Eu falo, não é. Porque, por exemplo, quando eu escrevo o livro de um médico, com o conteúdo dele, aquilo não é meu. Eu não sou médica. Você não estudou aqueles 7 anos, exatamente. Né? Eu estou contando a história de outra pessoa. Eu estou escrevendo o conteúdo de outra pessoa. Sou a mão que está escrevendo, e a técnica, né, que tem para fazer, mas não é minha história. Então, ele não está enganando. Se a pessoa está te vendendo um livro que outra pessoa escreveu, mas é a história dele. Então, eu também não sofro por esse motivo, que é outra coisa que me perguntam, mas não é... Como é que você se sente? Você vê o livro publicado, mas não é seu. Era o que eu ia perguntar. Eu falo, não tenho problema com isso, porque não é meu. Aquela história não é minha. Você não é autora. Isso, eu sou Você é escritora. A escritora. É isso? E não sou autora. Mas a parte do sofrimento... porque eu tive que fazer um caminho para parar de sofrer, porque eu sofria no começo. E o caminho que eu fiz foi de pensar assim... eu escreveria isso para mim? Se esse livro que eu acabei de escrever tivesse pronto, assim, para mim, eu colocaria o meu nome na capa? E a resposta era sempre não. Entendi. Então, se eu não escreveria aquele livro para mim, se eu não usaria aquelas palavras, se eu não usaria aqueles autores, se eu não defenderia aquela ideia, aquele livro realmente não era meu. E aí, eu passei a entender que a gente não escreve para as pessoas, a gente escreve no lugar da pessoa. Então, eu não escrevo para você, eu escrevo como você. Então, é um trabalho em que eu tenho que sair de mim e eu tenho que alcançar quem é o outro. Por exemplo, nesse momento eu estou escrevendo um livro para uma autora em que eu jamais trabalharia com referencial teórico e jamais defenderia as ideias que ela defende, embora ela não esteja fazendo nada que não seja idôneo, senão eu também não escreveria esse livro. Mas ela trabalha com um outro ponto de vista e eu tenho certeza, posso te dizer com toda certeza, que quem ler o livro vai acreditar nela. Porque eu estou escrevendo como ela, né? Então eu tenho que partir do olhar dela. Eu até ia perguntar isso até para a Milane. Hoje, a Luzes Editorial, quem procura vocês? Qual é o público principal que vocês têm hoje? Olha, hoje o público que a gente tem, talvez muito trazido de outra parte do trabalho que a gente faz, que é produção de conteúdo, de treinamentos, de palestras. Então, acaba que esse público que já nos conhece também chega para a gente. Chega, claro, pessoas que não são dessa área, que querem escrever livros, querem publicar livros, mas chegam muitas pessoas que têm algum conteúdo
E como a gente trabalha e divulga justamente essa parte do que a gente faz, a gente pega o seu conteúdo e transforma em um livro. Então, também tem uma procura muito grande dessas pessoas que querem publicar um livro, que tem uma história, que tem um sonho, que tem um conteúdo, mas não tem habilidade para escrever. E não conheciam essa possibilidade de ter o livro, né? A gente até tem pessoas que até não pensam nisso, até a gente chegar e falar, olha, mas isso aqui, você pode escrever um livro? Você já pensou em escrever um livro? Aí, não, mas eu não escrevo. Também não precisa. Então, a gente tem muito esse público também. É um público que a gente também procura, claro, né, para oferecer esse serviço, mas hoje eu acredito que a maior parte seria esse, né? O público que a gente mais atende hoje para a escrita, para a produção editorial, são pessoas que vendem o seu conhecimento, que fazem o que a gente chama de monetização do conhecimento. Então, na grande maioria, são palestrantes, treinadores, ou são empresários, médicos, terapeutas, que estão fazendo ou um processo de transição de carreira, ou estão abrindo uma nova janela na sua carreira para produzir imersões, treinamentos, cursos online. Então, essas pessoas entendem que ter um livro escrito é um processo, ele é um objeto de construção de autoridade. Sim, sem dúvida. Então, todas essas pessoas são o nosso público-alvo. Existem uns dissidentes que têm outros objetivos, mas, sobretudo, palestrantes, treinadores e empresários que estão aí começando no mercado de palestras e treinamentos. Então vamos brincar aqui de faz de conta, né? Até porque a Mila me instigou. Vamos escrever um livro? Vamos lá. Né? Então faz de conta que eu resolvi. Então decidi, eu quero escrever um livro. Quais os passos? O que a Sandra tem que fazer para escrever um livro? Como é que vocês vão ajudar nesse processo? Como funciona? Porque às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, né? Mas eu particularmente não faço ideia de por onde começar. Mila. Olha, você começou, eu. Bom, você já tem se você já tem uma ideia na sua cabeça, você já tem a semente. Então, você já sabe, pelo menos, que você quer escrever isso, que você quer contar alguma coisa. Porque acho que esse é o primeiro passo, porque se a pessoa chegar e quer escrever um livro, que ótimo, sobre o quê? Não sei. Aí o processo é mais complicado. Mas você já sabendo o que você quer, já tendo a sua ideia, a primeira coisa que a gente vai fazer é conversar sobre essa ideia, sentar e entender qual que é o seu objetivo com o livro, porque é importante também entender o que esse livro vai representar para você, ou para sua carreira, ou para sua vida, porque isso define muito de como que ele vai ser produzido, qual que vai ser a estrutura, a linguagem. E aí a gente começa a conhecer a sua história. E aí entra a parte mais estruturada, né? Beleza, vamos então partir para a escrita do livro. Nós vamos conversar com você, vamos fazer uma conversa como essa que a gente está fazendo aqui, só que orientada para entender qual que é o seu conteúdo, qual que é a sua história, para você contar para a gente, e a gente vai gravar isso, claro, né? O livro vai partir desse início de você trazendo essa ideia para a gente. Esse seria o primeiro passo, né? Que a gente chama de produção do original, isso. Né? A gente pensa, como é que a gente vai produzir esse original? O original é o texto inicial, o texto bruto do livro, que depois ele vai ser lapidado pelos revisores, pelo editor. Então, como é que a gente vai produzir esse original? A gente vai fazer uma entrevista, vai gravar, a gente vai trabalhar com fontes de pesquisa. Então, eu li isso, é legal, eu li aquilo, é legal. A gente vai, por exemplo, se a pessoa já é um palestrante, a gente vai partir de uma palestra que ela já tem pronta e transformar aquela palestra em livro, ou um treinamento em livro. Então, a primeira parte é como nós vamos produzir esse original. Aí a gente produz o primeiro texto. Aí a gente trabalha em cima desse texto com o autor até que ele fique pronto para partir para o processo de editoração. Aí entra o processo de design gráfico, cria-se o projeto gráfico, ele é diagramado, criamos a capa e a gente starta o processo de divulgação desse livro, junto com o autor, e depois todos os processos de registro, e o livro está pronto para nascer. Então vocês fazem também, vocês contribuem, colaboram, participam do processo de divulgação também.
A gente auxilia o autor a pensar na estratégia de divulgação. Essa estratégia de divulgação, ele vai executar essa estratégia ou sozinho ou com a equipe dele. Geralmente as pessoas que nos procuram já têm uma equipe, né? Porque são pessoas que estão já ali iniciando e têm um primeiro aparato para fazer isso. Mas a gente auxilia na estratégia porque eles têm uma equipe para produzir material de mídia, mas eles não sabem como construir a estratégia, como se divulga um livro, como se lança um livro. Então a gente ajuda nessa construção dessa estratégia para eles executarem da melhor forma possível. E a gente vai ajudando com insights, dando assessoria, né? Hoje, qual que é o gênero literário que vocês mais publicam na Luzes? Eu não sei se é biografia ou se é autoajuda. Eu acho que é um pouco dos dois. São os principais, né? Que é autoajuda e biografia, e às vezes é a mesma coisa, né? Não só. É um misto dos dois, isso, né? Ou conteúdo profissional, né? Um profissional ensinando o caminho, digamos, para outras pessoas. O empreendedorismo, por exemplo. A Milane é muito boa de escrever métodos. Então, quando as pessoas têm um método, eu quero ensinar um método de produzir um livro agora extraordinário para um profissional da área de finanças. Ele é planejador financeiro. E aí, sempre quando tem um método, algo estruturado, a Milane se sai muito bem. Eu me saio muito bem em escritas emocionais para fazer as pessoas chorarem. Então, toda vez que precisa escrever um texto para fazer as pessoas chorarem, eu entro em ação. E aí é bom que a gente forme uma dupla que tem essas duas habilidades. Sim. Então, por exemplo, geralmente a Milane faz o texto base, porque ela entra com a estrutura de linguagem do texto, e depois eu venho colocando os lacinhos, enfeitando, né, para as pessoas chorarem em alguns momentos. Até porque você tem um tempinho a mais de mercado que a Milane, né? E tem formação em letras que eu acho que faz um diferencial. Mas aí até vou abrir um parêntese aqui. Que a forma como você desenvolveu a Milane, claro, que ela tem um talento para escrita, né? E que ela desenvolveu muito bem com seu auxílio. Mas do que eu acompanho, eu percebo que a Milane... E aí, claro, ela fez pós-graduação, ela, né, buscou conhecimento, mas eu vejo que ela desenvolveu uma técnica e uma competência, capacidade de escrita que é fantástica, assim, fantástica. Falo porque, né, acompanhei e acompanho muito disso. E da primeira semana que você começou para hoje, é assim, uma profissional diferenciada. Né? E a Milane, se a gente pensar em quantos profissionais que passaram lá pela editora, pelas editoras que eu trabalhei, né? Se formando para produzir conteúdo, porque geralmente as pessoas entram lá para produzir os textos menores, texto de orelha, texto de apresentação, texto de quarta capa, a pesquisa inicial. Então, se eu for pensar em todos os profissionais que passaram, né, na quantidade de profissionais que passaram por lá e pensar que quem trabalha comigo hoje é a Milane, é uma peneira boa, foi um refinamento desses profissionais, mas porque a Milane, ela apresentou não só a habilidade, o interesse em desenvolver a habilidade técnica da escrita e da construção do processo, né, de construir um livro, mas ela se interessou muito em entender como que ela poderia exatamente crescer nos outros aspectos, né? No design, na venda do livro. Ela já auxiliou os autores a venderem, sobe na Amazon, e tal. Então, ela se despertou para o todo do processo editorial, e não só para a escrita. Eu sempre conto que eu contratei a Milane por causa de um blog que ela tinha. Né? Blog, gente, assim, período paleolítico. Então... Como os incas. Exatamente. Né? Deixa abaixo. Ela tinha um blog, ela participou de um processo seletivo com a gente, e aí os currículos eram muito bons, eu fui pesquisar, dar uma jogada no Google, apareceu um blog e eu li os textos que ela tinha lá. E foram esses textos que ela escreveu no blog que me fez contratá-la. Então, já existia algo ali, né? Ela só se despertou para o todo do processo editorial, que essas dezenas de outros profissionais não tiveram. Não tiveram. A gente falou a diferença aí entre escritor e autor. Mário, eu sei que você já tem livros
títulos de você é autor. É. Né? Milane. Eu. Tem algum a caminho? Ou não está dando tempo nem de pensar nisso? Falta tempo, mas é um objetivo, um sonho que eu tenho há muito tempo, que é publicar o meu livro. Mas é muito mais fácil, confesso, publicar o livro de outras pessoas, porque, né, a gente tem uma... Vai adiando, né? Como muita gente faz e procura a gente para esse passo. Eu estou adiando, vou procurar vocês para fazer. A gente também adia e a gente não tem quem que a gente procura para salvar. Para fazer no nosso caso, né? Mas eu tenho essa intenção de escrever. Eu tenho coisas escritas, eu escrevo sempre, né, desde sempre, mas sempre para mim. Então, dificilmente eu divulguei alguma coisa. Tinha o blog, não existe mais blog, não adianta procurar. Tem outros textos escritos. Eu já tive alguns blogs e tirei do ar e deixei algumas coisas escritas. Eu tirei justamente as coisas que eram mais minhas, não relacionadas a algum tema externo. Mas eu tenho essa intenção de publicar até ficção em algum momento da vida, quem sabe. Eu tenho coisas escritas, eu tenho um livro que não é um livro, na verdade, que foi só um projeto de design de uma colega. Mas eu tive esse gostinho de pegar e ver um livro e o meu nome na capa. Então, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, eu quero esse livro publicado, de fato, para o mundo, né? Para outras pessoas também. E vai vir. Em breve. Você tocou num ponto que aí até... qual é a sensação de vocês quando vocês entregam para um autor o livro com o nome dele na capa? Vocês conseguem descrever minimamente a sensação dessa pessoa? É muito, assim, quando eu lancei, os livros que eu tenho, o meu primeiro livro é o resultado da minha dissertação de mestrado. Então, quando ele ficou pronto e foi editado como livro, aquilo para mim já foi uma sensação extraordinária. É como se você realmente tivesse realizado uma coisa que poucos mortais conseguem realizar. Então, quando a gente consegue fazer com que dezenas de outras pessoas sintam essa mesma realização, a gente vai se realizando junto. Então, proporcionar para que alguém tenha o seu livro lançado e ganhe dinheiro com esse livro, e tenha sucesso, e construa autoridade, para a gente plantar uma sementinha na vida de cada uma dessas pessoas. A gente vai estar com essas pessoas para sempre. Sempre que ela olhar, abrir o livro, nosso nome está lá dentro também. Então a gente vai fazendo parte da vida de tanta gente, e eu acho que isso só gera energia positiva, só gera coisa boa, porque o que a gente quer realmente é espalhar isso, né? Exato. Cada feedback que a gente recebe de algum autor emocionado quando pega o livro e entrega isso para outras pessoas, e as outras pessoas também se emocionam junto, a gente entra, né, a gente sente essa mesma emoção e é sempre maravilhoso. E vocês têm, assim, uma fórmula, né? A nossa fórmula de escrever ou de elaborar o projeto de um livro é essa. Eu tenho, assim, eu dou cursos de escrita, né? Eu dou alguns cursos de escrita, inclusive, eu e Milane precisamos montar um nós dois, porque a Milane também tem boas técnicas de escrita. Eu tenho muitas formas de fazer um livro. Eu acho que o mais importante é respeitar o processo do autor. Então, nós, como profissionais de escrita, nós temos os nossos métodos, mas o livro ele nasce do autor. Então, é muito importante a gente saber como que o autor vai ficar confortável em fazer esse livro nascer. E aí a gente adapta esse processo, a gente modela o método para que esse autor sinta, primeiro, que ele está fazendo parte, embora ele não esteja sentado na frente do computador como nós. Então ele é parte integrante, porque o livro é dele, e que esse processo atenda às necessidades individuais de cada autor. Se eu pudesse dizer assim, um plano básico, né, de como construir o livro, eu sempre penso no livro a partir da mensagem mais importante. Nos meus cursos de escrita eu chamo de comece pelo meio. O que é o comece pelo meio? Quando eu era professor de língua portuguesa e ensinava redação nas escolas, não recomendo, mas é importante.
os alunos tinham muita dificuldade de começar. Então era muito angustiante, porque você olhava para a sala de aula e estava todo mundo com a folha de caderno aberta em branco, tentando pensar como que começa um texto. Porque eles queriam começar pela primeira frase. Então, desde essa época eu já entendia que começar pelo começo é muito difícil. Então, eu nunca começo, ou quase nunca começo um livro pelo primeiro capítulo, ou pela apresentação. Bacana. Eu começo o livro pela mensagem mais importante. O que eu mais quero dizer nesse livro? Como se esse livro fosse ser apenas 3 ou 4 páginas. E aí estimulo o autor, ou eu no lugar do autor, a colocar essa mensagem no papel. E ali em volta daquela mensagem o livro vai nascendo. Alguma coisa que vem antes, alguma coisa que vem depois, a gente vai construindo o sumário. E aí o livro toma forma. Dica boa até para redação mesmo, para concurso, para Enem, né? Porque... Tudo tem uma primeira versão antes de chegar, né? Tem muitos autores, alguns feedbacks que eu recebo, porque eu também oriento autores a escreverem os próprios textos. A gente escreve, mas tem projetos de coautoria, de outros tipos de livros de mentoria, que a gente orienta a escrita. Então, essa é uma dica que eu dou, porque muitos autores chegam... eu não pensei no título ainda. Eu falei, o título é a última coisa que você precisa pensar, não é agora. Você tem que ter, obviamente, um tema, algo que você queira dizer, mas não precisa ser o título, você não precisa começar e terminar o processo todo de uma vez. Começa escrevendo, tem muita gente que tem essa dificuldade de começar, seja pelo meio, não tem o lance de sentar e fazer. Falar, senta 5 minutos, escreve alguma coisa, amanhã você escreve mais, sem se preocupar em ter um negócio, um começo, meio e fim logo de cara. Você começa a escrever, que você vai começar a entender o que você está querendo dizer, e depois a gente organiza isso. Não precisa sofrer, né, para fazer um trem de uma vez. A gente não faz assim, né? Os autores também não vão fazer. Então, o trabalho de vocês não é só de ghostwriter. Existem formas e formas de o autor se beneficiar, né, do trabalho de vocês. Olha, hoje eu acho que talvez tanto quanto ou até um pouco mais do que a solicitação do trabalho de ghostwriter, são pessoas que têm já alguma coisa escrita e falam assim, mas me ajuda a organizar minhas ideias. Né? Eu queria transformar isso aqui em livro, mas eu não sei como. Aí vocês fazem tipo uma mentoria. A gente faz uma mentoria mesmo, um processo de mentoria. Porque tem pessoas que querem eles mesmos se desafiarem a escrever, a colocar no papel. E aí, para essas pessoas, a gente faz um processo de mentoria em que a gente vai acompanhando capítulo a capítulo o nascimento desse livro, e muitos deles já têm rascunhos, já tem uma parte escrita, uma boa parte escrita, mas acham que as ideias estão desorganizadas. Então, a gente, com o olhar de editor, a gente olha para essas ideias e tenta entender como essa ideia pode se formar um todo. Porque é muito importante que o livro tenha linearidade, que o livro possa ser uma leitura em que a pessoa vai ter um crescente, né, de conhecimento, um crescente de empolgação, de conteúdo, e aí a gente ajuda a construir esse caminho. Vocês comentaram aqui coautoria. Vocês têm algum projeto disso? Vocês estão trabalhando com isso? Tem algum título? Porque, de repente, eu não vou começar com um livro. Eu tenho uma história para contar. Mas ela, acho que não cabe um livro, né? Fala um pouco sobre como é isso. A gente trabalha com alguns livros de coautoria, até em parceria com outras editoras, para a gente produzir esse livro. Tem livros produzidos por nós, que são projetos que já chegam prontos, né? Por exemplo, um grupo de empresários que decidiram escrever um livro com as próprias experiências, as próprias estratégias. Então, um livro de coautoria é justamente nesse sentido de a pessoa não quer escrever um livro todo, de repente não tem aquele conteúdo todo ainda, tem uma insegurança. Então, um primeiro capítulo num livro de coautoria é um primeiro passo. E um livro de coautoria são vários autores. Tem também essa coisa da coletividade, de várias pessoas se reunindo numa ideia.
E agora a gente está lançando o primeiro projeto de coautoria nosso, que partiu de uma ideia nossa, que vai ser um livro que a gente está começando desde a ideia inicial e vai levar ele até a publicação. Que é o livro Minha Mãe Dizia, que são histórias que a sua mãe calou, história que a sua mãe contou, que é um livro que a gente tem um carinho muito grande, porque é um projeto que nasceu do coração. Estamos apaixonados. Estamos apaixonados. Eu arrepiei com o título. Estamos. Porque a gente percebeu que todo mundo quer falar um pouco sobre sua mãe. E aí tem uma coisa interessante, Sandra, que assim, eu sou psicanalista e eu acho que a psicanálise me ajuda demais a escrever. Na verdade, eu estudei psicanálise por conta de conseguir escrever livros para psicólogos, terapeutas, né? E a psicanálise foi fazendo cada vez mais parte de mim e do meu repertório. E eu entendo que uma parte nossa de ghostwriter e de editor também é conseguir fazer uma leitura desse autor, de como ele pensa, né, dos recursos que ele usa, enfim. E uma coisa que a gente sempre vê é que as pessoas querem muito contar as histórias das suas mães, né? Tem um fundo freudiano, mas eu não vou fazer essa defesa. Mas, não vamos ao fundo. Mas esse livro é uma forma de fazer com que as pessoas possam contar as histórias das suas mães. Porque as nossas mães, pelo menos as mães da minha geração, eu acho que da geração de vocês, foram mulheres que não tiveram voz. Foram mulheres que não puderam contar suas próprias histórias. Sim. Então esse livro é uma oportunidade que essas mulheres, que a gente possa contar as histórias dessas mulheres, né? Das mães, das avós, das tias. Tenho certeza que vai ficar lindo. Agora, sobre coautoria, tem uma coisa importante. A Milani falou muito bem que é essa força da coletividade. A gente faz muita gestão de livros de coautoria. Então, agora a gente está lançando um livro de coautoria que nós criamos. Mas a gente faz muito processo de gestão de livros de coautoria, que é assim... Um grupo de empresários, como a Milani falou, ou um grupo de mentoria. Eu sou um mentor e eu tenho os meus mentorados. Quero lançar um livro dos meus mentorados. Bacana. Tem um grupo na igreja, né? Quero lançar um livro do meu grupo na igreja. Então a gente faz esse processo de gestão, porque, na verdade, é muito mais do que só editar o livro, porque a gente precisa dimensionar o tamanho desses textos, orientar como é que esses autores vão escrever, o que pode, o que não pode, vai foto, não vai foto... Para que esse livro, né? Então é um processo realmente de gestão editorial até que esse livro nasça. Essa também é mais um dos serviços que a gente oferece e hoje a gente tem uma demanda muito alta de gestão de livros de coautoria. Alguns saem com o nosso selo, alguns saem com o selo da empresa, de quem está nos contratando, sim, e alguns de outras editoras, porque a gente tem editoras grandes que também usam a nossa estrutura editorial para isso. É muita coisa. É um universo. E é bacana, assim, acho que para quem vai ver e vai ouvir esse bate-papo, porque é um universo realmente muito restrito a quem é do universo editorial. Sim. Sabe? Não fazer ideia, né, do que é esse trabalho, do que é esse papel, de quantas possibilidades existem. Porque eu acho que a gente cresceu ouvindo falar, a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Eu brinco que como eu tive 5 filhos, árvore e livro, né? Tô dispensada. Você está dispensada dessa parte. Mas a gente cresce ouvindo isso. Então, todo mundo cresce com essa vontade de escrever, de deixar alguma coisa, né? A gente vive pensando, poxa, a minha vida não pode ser em vão. E a forma de não ser em vão é deixar algo registrado. E aí, de repente, nem passa pela minha cabeça. Eu posso ser coautor. Olha só que ideia bacana. Gente, eu contar a história da minha mãe, que ela não pôde falar, que ela só foi colocar uma calça comprida depois que o papai faleceu. Olha, não é? Sabe? E eu acho bacana a história dos livros de coautoria, porque se você tem ali um grupo de 15 ou 20 autores, são 15, 20 pessoas levando essas histórias uns dos outros para onde eles estiverem.
Por exemplo, nesse livro, Minha Mãe Dizia, a gente já tem, por exemplo, autoras de Boa Vista, Roraima. Olha! No extremo norte do país, lá na fronteira com a Venezuela. Então, a gente já sabe que esse livro vai chegar lá. Então, eu posso ter histórias daqui que vão já circular no Brasil por diversas mãos, por diversos caminhos. Isso, eu acho que é uma coisa muito bacana do que a gente faz. Eu nunca pensei que a gente pudesse ganhar dinheiro com livro, por exemplo. Eu só gastava dinheiro com livro. A gente só gastava dinheiro com livro. Não fala, não. Mas até para as pessoas, né? As pessoas também podem ganhar dinheiro com livro. Quando a gente fala, por exemplo, que o nosso principal público são palestrantes e treinadores e empresários que estão começando a criar os seus cursos também, ganhar dinheiro com o seu conhecimento, é porque eles também monetizam o seu trabalho com a venda dos livros, né? E é interessante porque a gente tem alguns dados que às vezes a venda de livros está em baixa, a venda de livros caiu. Só que existe um mercado livreiro paralelo que não é contabilizado nessas pesquisas, que é, por exemplo, o que a gente faz dentro das editoras independentes. Então, eu acredito que o mercado de venda de livro está em alta, e muito alta, como poucas vezes esteve. E alguns aparecem nas estatísticas, outros não. A última estatística que a gente tem é que de todos os gêneros, o gênero de autoajuda, que foi um dos mais discriminados durante muito tempo, foi o único gênero que teve crescimento na estatística oficial do mercado livreiro brasileiro. Cresceu ali na casa dos 3% em comparação ao ano passado. E aí também a gente percebe como é que as pessoas vão mudando o hábito da leitura, né? Uma leitura que era marginalizada, hoje é uma leitura prestigiada pela maioria do público. E eu acho que muito no sentido de que as pessoas querem ler coisas que façam bem a elas e que elas possam, de alguma forma, aplicar na própria vida. Sim. Então, a autoajuda, que era tão discriminada, hoje é uma forma das pessoas olharem e falarem assim, olha, essa leitura para mim faz algum sentido, ela tem um valor. E a ficção, eu acho que a gente precisa resgatar a ficção. Porque a ficção tem um processo, um viés de queda, muito em função da perda do hábito de leitura, inclusive escolar. Sim. A escola também precisa resgatar esse prazer pela leitura, né? E talvez, quem sabe, o Luz Editorial, num futuro próximo, não entre pelo mercado da ficção. Por enquanto, a gente está na não ficção. Maravilhoso. Mas a gente tem percebido esse aquecimento até com a reabertura de livrarias físicas. Sim. Que foi uma coisa que sumiu, desapareceu. Ficaram pouquíssimos heróis da resistência. Pouquíssimos. E hoje você vê voltando livrarias físicas em locais nobres, né? E com um fluxo. Eu fui outro dia numa livraria que abriu recentemente aqui. Estava lotado. Sim. Lotado. E livrarias físicas estimulam a leitura, porque se você vai comprar um livro online, você já sabe o livro que você quer. É difícil você ficar pesquisando títulos de livro numa loja, numa Amazon ou qualquer outra loja assim. Agora, na livraria física, você tem todos os livros ali e você vai folheando, né? Você vê alguma coisa e fala, nossa, eu nunca pensei em ler alguma coisa assim. Caramba, deve ser muito bom, né? Eu acho que em São Paulo esse movimento está muito forte. E muito com livrarias de bairro, fora das redes, o que eu acho extraordinário, fantástico. Né? Que tenha esse movimento das livrarias de bairro, do livreiro independente, porque eu acho que assim, a economia livreira também, né, se fortalece. As redes são interessantes porque as redes chegam mais longe, né? Elas têm uma capilarização mais facilitada, mas eu gosto da livraria de bairro. A livraria que eu mais frequento em São Paulo é uma livraria de bairro, ela só existe e eu vou lá muitas vezes na semana para dar uma olhada, chegou novidade para tomar um café. Tem uma coisa pessoal, né? Você vai conversar com um livreiro, que geralmente é uma pessoa que vai te indicar, e aí você cria uma relação ali com aquela pessoa, porque livro é um produto, existe o mercado, existem grandes editoras, movimentam dinheiro, mas também tem uma relação pessoal que a gente cria
com a pessoa que está vendendo o livro, que a gente passa, faz uma amizade, compra um livro ali. E acho que as editoras de bairro, editoras menores, principalmente, dão mais espaço para outras pessoas, outros tipos de livro, porque não tem aquela disputa para ser o livro que está ali na frente, que, né, a gente sabe que também não é por acaso que eles estão ali, não é uma indicação estamos indicando pessoalmente esse livro, tem um mercado por trás. A livraria de bairro já é mais fácil você encontrar ali uma indicação que realmente a pessoa está te oferecendo algo que ela conhece e dá oportunidade para outras pessoas, outros autores também. É perfeito isso, essa colocação, porque assim, nas livrarias de bairro tem livros de editoras independentes. Sim. O que não tem nas livrarias de rede. Então, por exemplo, os autores que lançam conosco, a gente sempre orienta assim, que ter um livro em loja nem sempre é uma vantagem, sobretudo financeira, porque a parte que fica para o autor é muito pequena. Na divisão ali do bolo, o autor ele fica mesmo só com a vontade de escrever e com o sonho. E o dinheiro ele vai ficando pelo caminho. E as grandes editoras, hoje elas estão preferindo autores que já sejam populares, que já tenham um público, sobretudo seguidores, porque aí elas conseguem lançar um livro de uma pessoa que, embora seja um autor iniciante, mas ela sabe que vai vender ali suas 5.000 cópias, porque a pessoa tem 500.000 seguidores. Tem uma demanda, né? Agora, a gente que é uma editora independente, que publica livros sem ver quantos seguidores você tem no Instagram, as livrarias de bairro absorvem esses livros. Então, o próprio autor pode, no seu local, ter o seu livro dentro de uma livraria local. O que as livrarias de rede, em geral, dificultam muito esse acesso. Então, eu sou muito a favor desse processo. Eu tenho muito orgulho de ser uma editora independente e ter parcerias aí com livrarias de bairro. Muito bom, muito bom. Eu queria saber de vocês se a gente pode marcar um outro bate-papo. Claro. Pra gente falar sobre treinamento. Vamos. A gente adora. Vamos, é só marcar. Você sabe, né, que eu amo, a gente se conheceu por conta de treinamento, né? É verdade. E aí eu queria que a gente marcasse um bate-papo pra gente falar sobre essa outra linha de atuação de vocês. Podemos combinar? Com Estamos certeza. dispostos, né, parceira? Já deixamos aqui aberto e combinado. Combinados, gente. Obrigadíssima. Obrigado, foi uma delícia. Muito bom. Obrigada pelo café. Maravilhoso. E Luzes Editorial tá aí. Seja um autor Luzes. Vem com a gente.